estudando para ser obreira, para fazer a prova, eu vi lá na hora que do estudo, o irmão falava assim: o crente, ele precisa ter o Espírito Santo dentro dele, porque o Espírito Santo é poder de Deus dentro da gente, e ele é poder de Deus, irmãos. Então, às vezes, as pessoas, elas não dão nada pela gente, né? Não dão nada pela gente. Às vezes eles nos olham com o olhar atravessado, será que tem alguma coisa vindo daí? Né? Mas nós temos o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, e o Espírito Santo me garante que ele é poder de Deus em mim. Então, irmão, se você está se sentindo às vezes ferido, se você está se sentindo rebaixado, se estão tentando te humilhar, não abaixe a cabeça, porque o Senhor me trouxe nesta noite nessa igreja para dizer: vocês são soldados, vocês são meus soldados nessa terra. Eu tenho uma missão para vocês nessa terra, para vocês cumprirem, e vocês vão cumprir com o poder do Espírito Santo dentro de vocês. Amém? Eu gostaria que vocês ouvissem esse louvor e analisassem muito o que o Senhor quer falar com vocês nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Pecado
dia que eu pedi ao Senhor, o Senhor me trouxe à mente esse louvor e eu anotei algumas das partes que o Senhor falou comigo, né? Que diz assim: há muitos feridos. Quanta gente ferida dentro da casa de Deus. Quanta gente ferida dentro da casa do Senhor. Às vezes é ferido pelo irmão, às vezes é ferido pelo esposo, pela esposa, às vezes é ferido pelo patrão, mas muita gente ferida dentro da casa do Senhor. E o Senhor, Ele diz nesse hino que Ele tem paz para nos dar. Ele diz nesse hino: não deixe de atender a necessidade do amigo. E irmãos, quando eu passei por uma determinada situação, ai de mim se não fosse a família de Cristo. Ai de mim se não fosse a minha família e a família de Cristo, para estar orando por mim, para estar pelejando por mim, para estar guerreando comigo. Então nós temos que nos apegar também à família de Cristo quando nós estamos passando por dificuldade. Nós temos que pedir ajuda, sim. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, ela está passando por uma depressão, uma ansiedade, um problema no casamento, e ela fica para ela, né? Para ela. Mas eu sou pastor, eu não posso, né, mostrar as minhas fraquezas, eu não posso demonstrar a minha dificuldade. Não, irmão, é humano. Você tem uma alma. Não é porque a irmã é do ciclo de oração, não é porque a irmã é do louvor, que a irmã não tem uma alma. Que às vezes ela é ferida e ela não sabe como resolver aquilo ali, ela não entende por que ela está sentindo aquilo. É pedir ajuda, pedir socorro. Eu já tive muita resistência em pedir ajuda, hoje não. Se precisar, eu abro a boca mesmo: irmã, me ajuda em oração, irmã, me ajuda em oração. As minhas já receberam. Me ajuda em oração aí que eu estou com uma situação para resolver. Porque quando o povo de Deus se une, irmãos, em unidade, não tem inferno que pode impedir o agir de Deus. Não tem inferno que pode impedir. E o Senhor, Ele prioriza demais a nossa unidade. Eu imagino que é uma bomba chegando no inferno. Quando a igreja se reúne para orar, para clamar, eu creio que é uma bomba. E não há quem possa impedir. O louvor fala também: deixa verter o bálsamo. E eu fui pesquisar o que significa verter. Verter significa transbordar. Verter significa... Ei, meu amor. Verter significa deixar correr. O louvor fala: deixa correr esse bálsamo que você tem para na vida desse soldado. E esse soldado, ele vai ser restaurado, ele vai ser renovado. Que às vezes você está forte, né? E o irmão está fraco, e às vezes depois isso vai virar, né? Às vezes está fraco, outro está forte. Então quando você estiver forte, ajuda o irmão, deixa verter essa unção, deixa verter esse bálsamo, para ajudar essa pessoa que está precisando. A palavra, o hino também fala sobre proteção, que o Senhor tem proteção para nós. Que na angústia, esse bálsamo vai sarar. Que lutaram pelo rei, que Satanás, ele diz assim, ó: por esse esforço, Satã se intentou contra esse povo. E verdadeiramente, né? O inimigo das nossas almas, que tenta nos atingir todos os dias. A Bíblia diz que ele fica ali ao redor, né? Esperando uma situação, esperando a brecha que a Andréia dá, que a Flávia dá, para ele tentar nos atingir. Então é todo dia, irmão. Todo dia tem uma reunião no inferno para tentar nos derrubar. E diz assim também: sua vida, ele tenta a nossa vida matar. Não olhe o seu irmão sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Então, amados, eu digo para vocês: se você está passando por alguma dificuldade, não deixe de pedir ajuda. Ah, André, mas eu sou soldado, eu não posso demonstrar minhas fraquezas. É melhor, irmão, um soldado que demonstra fraqueza do que um soldado morto. É melhor um soldado que abre a boca para pedir ajuda do que um soldado morto. Então vamos pedir ajuda, sim. E aí eu separei aqui algumas coisas que ferem a gente quando soldado. Às vezes a gente é ferido por uma enfermidade. Às vezes a gente é ferido por uma traição. Às vezes a gente é ferido devido à vida financeira, por alguém da família, por traição, rejeição, por injustiça. Às vezes a gente é ferido por um líder religioso. E às vezes a gente é ferido porque a gente está numa batalha, uma guerra espiritual, né? E às vezes a gente é atingido. Amém? Mas que nós não venhamos esquecer quem o Senhor nos chamou para nessa terra. Quem o Senhor chamou a Andréia para vir nessa terra e fazer a obra? Quem o Senhor te levantou para fazer a obra dele nessa terra? Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé, por favor, e abrissem a Bíblia em 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, que nós vamos estar lendo.
1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Então, nesse momento aqui, o que está se passando? Nesse momento, Pedro, ele vai chegar para a igreja e vai tentar dar uma animada na igreja. A igreja está passando por uma dificuldade, como eu falei aqui com vocês, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, uma enfermidade, uma luta, uma provação, e às vezes essa situação faz com que nós venhamos esquecer quem nós somos. Qual é a nossa identidade em Cristo? E a Bíblia vai me dizer que eu sou o quê? Eu sou o sacerdócio real. Eu sou um povo exclusivo do Senhor. Eu sou uma nação santa. Ou seja, o que é santo? Separado. Eu sou separado pelo Senhor nessa terra. E aí esse povo, ele estava passando por dificuldade. Então Pedro, ele vai, quando eu fui estudar sobre essa passagem, diz assim: Pedro foi animar a igreja. Pedro foi tentar dar ânimo à igreja. E às vezes, irmãos, quantos de nós estamos passando por provações, estamos passando por dificuldade, e às vezes, ao invés de encontrarmos alguém para nos animar, para nos levantar, para nos ajudar, a gente encontra a gente para tentar nos rebaixar mais ainda, né? Tentar afundar aquilo que já está sendo afundado. Mas eu vim aqui nessa noite para te fazer lembrar quem você é diante do Senhor. Soldado, vai dizer o Aurélio, que é quem luta por uma causa. Então o Senhor, Ele nos separou nessa terra para lutar para Ele por uma causa. E que causa é essa? Para fazermos a missão se cumprir. E a missão, quando diz assim, você já viu quando as pessoas, não sei se era um programa que dizia assim: missão dada, missão cumprida. Não sei se vocês já viram isso. Missão dada, missão cumprida. O Senhor, missão vai dizer que é algo que você tem que cumprir. Se você pesquisar na Aurélia, algo que tem que ser cumprido. E qual foi a missão que o Senhor deixou para a igreja nessa terra? Ide e o quê? Anunciai o meu evangelho. Anunciai o meu evangelho. E às vezes, irmão, e hoje assim, hoje está muito fácil de anunciar o evangelho, não está? Está muito fácil. Hoje não anuncia o evangelho quem não quer, né? Porque eu anuncio o evangelho de várias formas. Eu anuncio o evangelho dando um bom testemunho no meu trabalho, né? Eu anuncio o evangelho sendo uma esposa sábia. Eu anuncio o evangelho sendo sacerdote do lar. Eu anuncio o evangelho no meio da rua, né? Se eu quiser. Ou eu anuncio o evangelho nas redes sociais. Então tá muito fácil. Eu tenho um canal e eu procurei assim fazer uma pregação breve. Eu procuro fazer em 10 minutos, né? E coloquei no canal, e isso tem alcançado vidas. Então hoje está fácil anunciar o evangelho. Só não faz a obra do Senhor quem não quer. Quem não quer. E o Senhor, Ele nos deixou isso como uma missão, um mandamento. Ele não diz assim, não, ó, se você quiser, você anuncia, não. Quando Ele diz ide, Ele dá uma ordem. Você tem que ir e anunciar o evangelho. E irmãos, como tem sido triste ver a situação que o mundo se encontra. Se o seu coração não dói vendo como o mundo se encontra, tem alguma coisa estranha. Se o seu coração não dói quando você sabe que uma pessoa se suicidou perto de você, tem alguma coisa estranha. Se você não dói quando você, mesmo esse homem que fez essa atrocidade, se realmente ele suicidou, né? Se não dói, você saber que essa pessoa vai para o inferno, tem alguma coisa estranha. E vai sofrer eternamente. Por quê? Porque a salvação é individual, então eu estou bonitinha, né? Eu já estou com a minha salvação garantida, aí eu não vou me preocupar com o meu esposo, que às vezes não está com a salvação garantida, eu não vou me preocupar com o meu vizinho, eu não vou me preocupar com o meu colega de trabalho, né? Então, se isso não chama a sua atenção, se isso não dói, não arde no seu coração,
soldados de Cristo nessa terra, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque quando o Senhor ele fala conosco, ide e anunciai o meu evangelho, anunciai a minha palavra, ele está dizendo, isso tem que arder no seu coração. Você saber que pessoas têm falecido sem salvação, indo para o inferno a cada segundo, vai sofrer eternamente. Vai sofrer eternamente. Então, amados, estejamos atentos. Estejamos atentos a essas situações que têm ocorrido. Estejamos atentos como, Andréia? Orando, jejuando. Hoje em dia eu percebo que a igreja, ela não tem mais muito o hábito, né? Eu digo a igreja no geral. Muito hábito. Às vezes você conversa com o irmão que não jejua. Às vezes você conversa com o irmão que não vai à monte. Às vezes você conversa com o irmão que não ora de madrugada. E aí eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa está conseguindo sobreviver como? Né? O que a Bíblia fala? Cada dia mais, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. E as ferramentas que o Senhor deixou nessa terra para nós conseguirmos passar por essa situação toda que tem acontecido, irmãos, a cada dia, é no joelho. Glória a Deus. É na oração, é no jejum, é no monte. Amanhã eu e meu esposo nós estaremos subindo ao monte para darmos continuidade no propósito que nós estamos. E quando eu passei por essa situação terrível a qual eu passei, nós fizemos um propósito e nós jejuávamos 24 horas. Né? Por quê? Porque o negócio estava tão feio que você via assim, o negócio tem que ser além do que a jejuar também dia. E assim nós vencemos o Senhor. Vencemos com oração, vencemos com jejum, vencemos pedindo ajuda à pastora, vencemos pedindo ajuda dos irmãos. Então quando eu vejo hoje o que o Senhor fez na minha vida, foi somente através da busca, irmãos. Foi somente através da busca. A palavra vai dizer assim, que nós temos todas as armaduras que nós precisamos para vencer o dia mau, para vencer o inimigo. Como assim, André? Eu particularmente, eu sou apaixonado pela armadura de Deus. Eu sou apaixonado quando eu me imagino como um soldado revestido da armadura do Senhor, e aí as setas não vão poder me atingir, os dardos inflamados não vão poder me atingir. Eu acho máximo. Por quê? Porque os dardos e as setas, elas vão vir a todo momento. André, mas como é que esse negócio vem? Ninguém nunca passou por aqui e estando às vezes em casa e vem aquele pensamento, você fala assim, será? Né? Ó, seu marido está distraindo. Meu marido está indo? Dá uma olhadinha no celular dele. Nunca ninguém passou não por essas situações? E aí você fala, oh, peraí, mas eu não tenho motivo para desconfiar do meu marido. O que é isso? É uma seta. É uma seta. Que aí daqui a pouco você começa a averiguar o celular, daqui a pouco você está desconfiando, daqui a pouco o homem chega com a camisa mais torta, você está achando que está distraindo. É uma seta. Né? E nós temos que estar vigilantes. Como é que a gente vence isso? Buscando. A gente só consegue vencer na busca. E quando eu penso o que Deus fez na minha vida, irmãos, eu trouxe uma foto para mostrar a vocês daqui a pouquinho, da diferença do que é uma pessoa quando ela está amargurada, quando ela está machucada, quando ela está sentindo dor, e quando é uma pessoa, como a Bíblia diz, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. E realmente, uma vez eu estava passando por uma dificuldade tão grande que a minha colega ela virou para mim e falou assim, Andréia, você não tem brilho no olhar. E eu nem sabia que meu olho brilhava quando eu estava bem. Eu nem sabia. E realmente, eu fui olhar e falei, gente, realmente meu olho não tem brilho não. Mas porque eu estava tão triste, tão angustiada, tão amargurada, que o osso estava secando, como a palavra fala. O osso seca. E aí depois, quando eu me vi, né, novamente restaurada pelo Senhor, levantada pelo Senhor, não estando mais como soldado ferido, eu vi e falei, uau, olha essa foto, está brilhando. É a unção do Senhor, é a cura do Senhor. Passei, irmãos, por uma situação que eu falei assim, agora eu não me levanto mais. Eu acho que para mim agora acabou. Na pandemia eu passei por uma depressão profunda.
não queria ver a luz do sol, só queria ficar deitada. Não sei se alguém aqui já passou por isso, é terrível. É terrível. Só queria ficar deitada. Chegou dias que eu não via a lua, eu fechava a cortina e eu não via o sol, não via a lua, não via nada, só deitada. E aí a gente sabe que às vezes começa com uma depressão, começa com uma dor na alma, que no meu caso a situação foi a dor na alma. Só que aí a partir dessa, toda depressão é demônio? Não necessariamente, né? Mas eu creio, eu vivi, eu posso falar. Só quem viveu pode falar, né? Eu não posso falar sobre traição no casamento, porque eu não vivi, espero no Senhor nunca viver. Mas sobre depressão eu posso falar. Sobre ansiedade eu posso falar. Sobre síndrome do pânico eu posso falar. Sobre vontade de morrer eu posso falar. Sobre vontade de tirar minha vida eu posso falar. E aí, eu creio o seguinte, que começa na dor na alma, né? E aquilo começa a corroer, angústia, depressão, insônia. E a coisa que mais me matava era a insônia. De ver a noite entrar e o dia clarear e eu não dormir. E eu creio sim que a partir daquela brecha dada, aí Satanás entra. Aí ele entra. Por quê? Porque o que atrai demônios? As sensações negativas. Elas atraem demônios. Então quando a pessoa está triste demais, está angustiada demais, está amargurada demais, isso vai atraindo os pensamentos negativos. Mas crente passa por isso? Passa, irmãos. Passa, irmãos. Infelizmente ou felizmente eu sou prova disso que passa. E fiquei nesse tempo, fiquei com resistência, tive que passar por psiquiatra, tive que tomar medicação, tive que passar por terapia. Hoje eu entendo muita coisa do que por que o Senhor permitiu eu passar por isso. Um dos motivos que Ele permitiu foi para me tratar. Não tem quando a gente está levantando o nariz demais? Não tem assim? Não tem quando a gente está chegando ao ponto de criticar quem toma tarja preta? Quantas vezes eu critiquei quem toma tarja preta? Nossa, toma tarja preta. E aí, quando eu precisei tomar tarja preta, o Espírito Santo me fez lembrar. Lembra quando você criticava? É assim que a pessoa se sente quando ela toma tarja preta. Lembra quando você não dormia? Quando você criticava? Nossa, mas fulano tem insônia. É assim que a pessoa se sente. E aí, quando a gente está vivendo na pele aquela dor, a gente vai saber de que o outro está passando. Né? Então eu creio sim que hoje o Senhor permitiu que eu passasse por isso para me tratar também. Por desobediência, que às vezes você está falando demais e Deus está falando, cala a boca, né? Fala menos, né? Não se envolve com isso aí não. E você fala, e tá lá, tá pulando o poder, tá pregando a palavra, tá louvando, tá, né, ministrando cura. E aí Deus falou, opa, peraí, tem que tratar. Se eu quero usar esse vaso, eu tenho que tratar, né? E aí dói. Mas qual pai que quer ver o mal do filho? Qual pai que vai ver seu filho indo por um caminho terrível e não vai parar e corrigir, tirar aquela varinha e dar uma paradinha para o próprio bem dele? Então o Senhor me paralisou nessa situação para me tratar também. Para me tratar. E o programa de cura foi uma das ferramentas que o Senhor usou. Pessoas para me ajudarem a passar por essa situação. E aí, como eu falei com vocês, irmãos, fui para a morte, jejuei 24 horas, né? Porque quando está apertando, a gente faz tudo, né? Aí a gente jejua, a gente vai para a morte, a gente pede perdão a quem tem que pedir, né? A gente se arrepende de tudo, tem que se arrepender. Mas eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor por tudo que eu passei, no sentido de que estava eu andando por caminhos que não era para andar, e o Senhor me fez, aprove Ele, achar essa situação para me tratar. E louvado seja o nome do Senhor, né? Porque às vezes você está indo, e acha que não vai se perder. Mas é uma fofoquinha ali, um comentário ali, uma crítica aqui. E Satanás é só tomando território, né? É só tomando território. Um falar do pastor ali, né? E você quer maldição, fala do seu pastor. Quer maldição, fala do seu pastor. Você vai colher. Eu estou falando porque eu tinha uma dificuldade tremenda com a minha pastora. Eu não era de falar mal dela. Não era de falar mal dela, porque eu sei o peso que isso traz. Mas eu tinha uma dificuldade com ela. Não tem aceitar a autoridade? Ela é uma autoridade sobre mim. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. E tipo assim, eu não, igual hoje eu avisei ela, pastor, ó, fui chamada, né? Tira, eu tenho que falar mais, né?
né? E aí o Senhor te faz descer, ela é autoridade espiritual sobre sua vida. E você tem que abaixar assim para ela assim. E às vezes a gente não quer. E o Senhor permite que a gente passe. No vale da sombra da morte, como eu passei. Fiquei meses e meses sem dormir. Não tinha remédio nessa terra que me fazia dormir. Se vocês nunca ouviram falar do tal do Zolpidem, ele é fortíssimo. Nem ele me fez dormir. Nem ele. E demônio em cima, e presença de demônio no meu quarto, presença de demônio em cima de mim. Foi uma experiência terrível. Mas necessária. Necessária para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. Necessária para dizer, se a sua vida não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, se posicione. Antes que o pior venha acontecer. Antes que o pior venha acontecer. E nunca se esqueçam, irmãos, que vocês são soldados de Cristo nessa terra. Deixa o mundo falar. Deixa o mundo olhar torto. Deixa o mundo criticar. Mas não se esqueça quem você é nessa terra. Você é sacerdócio real. Você é separado pelo Senhor. A sua palavra tem poder. Quando você abre a boca, não é apenas palavras, são decretos que são falados. Toma posse disso nessa noite. Amém? E aí eu gostaria de estar mostrando a foto que a Agatha mostra a foto aqui para mim, por favor. Não sei se vai dar para vocês virem o semblante, é mais um semblante que eu quero mostrar. Não vai dar muito para vocês verem, mas essa foto aqui, se vocês chegarem perto, eu me assustei quando eu vi. E nesse dia aqui que eu estava de vermelho, eu estava passando pela depressão. Nesse dia minha irmã me chamou para a gente sair e eu lembro que eu tirei mais de 10 fotos e eu falava, nossa, essa foto tá feia, essa foto tá feia. Mas não era a foto que estava feia, eu que estava triste, eu que estava amargurada, eu que estava angustiada. E se vocês virem a foto de perto, ela tá uma coisa estranha. Quando eu olho para essa foto, eu falo assim, tá estranho. E aí aqui, o Senhor já tinha me curado, né? E você vê um semblante leve. Um semblante leve. Esse aqui eu tirei há pouco tempo. Um semblante leve. Então é isso que o Senhor faz, irmãos. É isso que o Senhor faz na vida do homem. Quando o homem ele dá lugar, quando ele dá espaço, quando ele pede ajuda, quando ele pede socorro. E o que eu digo eu creio também que o Senhor ele permitiu eu passar por isso para testemunhar. Uma vez uma irmã foi na minha casa, quando eu estava passando por essa situação, e ela falou assim, olha, seu ministério está atrasado. E você está passando por essa situação também porque você vai ajudar muitas mulheres nessa área. E hoje eu tenho ajudado muitas pessoas. E às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar que está passando por depressão, está passando por ansiedade e tal.
Enfim. E o que eu digo para essas pessoas, como eu disse esses dias para uma menina, e postei hoje no Face. O remédio ele ajuda, né? Porque às vezes o negócio está tão feio que você tem que tomar para dar uma acalmada. O remédio ajuda, terapia ajuda, uma atividade física ajuda, uma alimentação ajuda, mas por completo, que vai lá na alma, né? Onde ninguém pode ir, o médico não pode ir. O terapeuta não pode ir, que vai lá no seu inconsciente, pega esse trauma, essa dor e arranca. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. É só Ele que pode fazer. Então, se você está sentindo dor, se você está triste, se você está amargurado, peça ao Senhor para te curar. Peça ao Senhor para te libertar, porque eu sou prova viva nessa terra que o Senhor, Ele cura depressão, sim. Ele cura ansiedade, sim. Ele liberta o cativo, sim. É só nós crermos e pedirmos ao nosso Deus. Amém? Quando eu estava lá em casa, esse soldadinho aqui, eu tenho ele colado na minha geladeira tem mais de 3 anos. Foi uma vez que eu fui pregar sobre missões, e aí o Senhor me deu esse ato profético. E nesse dia eu falei assim com a pessoa: você vai colocar o nome de uma pessoa que você quer que seja salvo atrás do palitinho, vai colocar na geladeira, e aí vocês vão lembrar sempre de estar orando por essas pessoas. E a pessoa que eu escrevi foi meu pai e a atual esposa dele, né? E aí sempre que eu olho para o soldadinho, eu lembro deles e continuo orando por eles. Para vocês, o Senhor falou o seguinte: você não vai falar para eles fazerem isso. Você vai entregar a eles o soldadinho, e eles vão colocar atrás desse soldadinho o que está fazendo com que esse soldado esteja se sentindo ferido. É uma mágoa? É o marido? É uma traição? É uma falta de emprego? O que está causando dor na alma deles? E vocês vão colocar dentro da Bíblia e sempre apresentar ao Senhor essa dor. Amém? Isso é um ato profético. Eu vou estar pedindo a Flávia para estar entregando a vocês. Creiam, irmãos, que o Senhor, Ele vai fazer milagre. Porque o nosso Deus não mudou. O homem pode mudar, o presidente da república pode mudar, o nosso Deus continua o mesmo. O mesmo que usou Pedro para levantar a igreja naquela época é o mesmo Deus de hoje. É só você crer e tomar posse em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar pela missionária, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter usado a tua filha como instrumento do Senhor aqui, ó Pai. Ó Deus, continua abençoando o ministério dela, prosperando o ministério, que vidas possam se render através da vida dela e da tua família, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, profetizamos vitória sobre o lar dela, sobre a família e sobre o ministério, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glória a Deus. E já aproveitando, eu aprendi que a gente tem que dar honra a quem tem honra. É um hino de coração. E essa frase marcou muito. Seja a sua melhor versão. Aí, então você tem essa alegria. E cada dia, como você mesmo falou, você está sendo a sua melhor versão. Em nome de Jesus. Agradecendo a Andréia, a Celi, a Suzane, que eu acho que está com a nenenzinha, a Ágata também, e todos, né? Muito obrigada. E gratidão pela sua vida, porque você, na hora que eu falei imediatamente, você falou, estou no íris do Senhor e já aceitou. Amém? As palmas agradecem em nome de Santo de Jesus, amém? Pela vida da irmã, esses processos são dolorosos e nós servem de experiência. Eu vi recentemente, não sei replicar, mas eu vi uma fala de alguém que quando você tem uma chamada muito grande, você vai
passar pelo processo. Não tem jeito. Você tem um ministério muito grande, você vai passar por um processo doloroso. E, de fato, é real. O processo, ele dói, mas você vê que Jesus está no barco e você vai vencer. Lá na frente você canta o hino da vitória, né? Em nome de Jesus Cristo. Minha esposa passou pelo processo de depressão, ansiedade. Hoje ela fala que ela tem as crises de pânico, mas em relação ao que ela passou, ela está curada, né? E nessa época eu falei para ela: eu não aceito isso para a sua vida. Dobrava o joelho sobre a cama ali e falei: vamos orar junto. Aí ela orando, ela continuou tomando o clonazepam. Aí ela continuou tomando isso, ficava bêbada, né? Antes dela dormir, ela conversava arrastado. Aí, mais uns dias depois, eu falei: não aceito isso sobre a sua vida. Nós oramos novamente juntos. Falei: eu tomo posse da sua vitória. Se você não tem fé suficiente para tomar posse, eu quero tomar posse por você, em o nome de Jesus Cristo. E ela tomava posse, fechou a mão e ela parou. E um dia, pouco tempo depois que ela parou, uma menina linda que nós vimos crescer da igreja perto ali da minha casa veio a falecer, deu uma dor de cabeça forte, faleceu. Ela falou: hoje eu vou ter que tomar nem que seja meio comprimido, mas ela não tomou e ela passou, ela conseguiu descansar e Deus deu a vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Deus possa abençoar, né, os irmãos em nome de Jesus Cristo. Eu queria, segunda-feira os irmãos sabem que eu faço o curso teológico, mas eu queria, em nome de Jesus Cristo, amanhã, tem coisa que você não pode tardar muito, tem coisa que tem que ser de imediato. Se os irmãos conseguirem falar com a irmã Neide, amanhã às 19 horas, 18h50, mais ou menos, se eu e a Eliane poderíamos estar lá. Quem conseguiria estar lá na casa dela? A casa dela é aqui pertinho? Ah, Senhor Deus, que mercado ali. Então, descobre ali o local, se ela pode receber a gente lá às 18h50, que aí a gente ora por ela lá, ora com ela e vem para cá para a oração. Aí depois eu venho buscar a Eliane, que eu vou para o seminário, né? Deixo ela para a oração e volto para buscar. Por quê? Porque eu não posso faltar e também nós não podemos ficar sem oração. Eu acredito que ela vai estar a pé, porque o carro vai voltar para fazer uma revisão. Enfim, eu vou ter que trazer ela de moto. Então amanhã é na irmã Neide, terça-feira na irmã Ana. Quem tem o contato das irmãs, entre em contato. Terça-feira na irmã Ana e quarta-feira no seu irmão. Quarta-feira, vê com ele se a gente pode ir lá na quarta-feira, sempre às 18h50. Então, vê se na terça-feira a gente consegue. Se não conseguir na terça-feira, a gente vê. A gente vai na terça-feira na casa do irmão e na quarta na casa dela. Amém? Aí no decorrer da semana, vamos supor, amanhã ou terça-feira, a gente já marca o restante da semana para os demais irmãos que nós gostaríamos de estar indo. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, isso aí é urgente no nome do Senhor Jesus. Eu também quero ir lá orar pela sua filha, irmão Wesley. A sua filha, aquela que esteve aqui. Nessa semana ainda, vê se você consegue. Fala com ela que é só uma oração, uma visita rápida, não vamos tomar tempo, ela e o esposo dela. No momento que Deus estava me tocando para orar, quem veio na minha mente é ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé, vamos orar. Amém? O propósito continua de oração. Domingo que vem é o quê? Já é, não é? Santa Ceia, primeiro domingo, não? Hoje já são 23, não? Hoje é 23. Se hoje for 23 vai bater 30, não? Vai bater 30, né? 30. Então tem que ser no próximo, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este culto, ó Deus, recebemos da parte do Senhor, Pai. A tua palavra diz: de graça recebei e de graça dai. Ó Deus, que nós possamos cumprir o ide do Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um que aguarda a gloriosa vida do Senhor. Toda a igreja possa dizer...